Imagine que você está navegando e uma tempestade terrível atinge o seu barco. Ele naufraga. Você sobrevive, mas agora está em uma ilha deserta, sozinha, cercada apenas pelos destroços do que era sua vida. Muitas de nós estamos morando nessa ilha há anos, sem perceber que o barco para sair de lá já está pronto. Hoje, no Mulheres Poderosas, vamos aprender a deixar essa ilha. A sua ferida não precisa ser o seu endereço final. Neste vídeo, vamos desconstruir a ideia de que o trauma define o seu destino. Você vai entender a diferença libertadora entre culpa e responsabilidade e descobrir como transformar sua maior dor na sua mais potente ferramenta de criação. Fique comigo até o final, porque vamos mergulhar nos arquétipos da Medusa e de Lilith. E na vida de Frida Kahlo, para entender como elas transformaram feridas em pontes para a liberdade. Vem comigo e assista o vídeo agora. Quando uma ferida fica muito tempo sem o cuidado certo, ela começa silenciosamente a organizar a nossa vida. Sem que a gente perceba, o trauma vira um filtro. A gente passa a enxergar o mundo através dele, a escolher vínculos a partir dele, a aceitar ou recusar trabalhos com base nele. A forma como usamos e vemos o nosso corpo começa a ser ditada por ele. Até a nossa espiritualidade, o jeito como nos conectamos com o sagrado, pode ser limitada por uma ferida antiga que nunca foi cuidada. O trauma, então, deixa de ser um acontecimento no tempo. Ele vira um endereço fixo, um lugar para o qual a gente sempre volta. A gente passa a morar dentro do que nos feriu. Pensa nisso por um segundo. Quantas vezes você já se pegou dizendo ou pensando: eu sou assim porque aquilo aconteceu comigo. Eu sou desconfiada porque fui traída. Eu não consigo falar em público porque fui humilhada na infância. Eu não aceito esse projeto porque tenho medo de falhar de novo. Percebe a estrutura? Existe uma diferença muito sutil, mas abissal, entre dizer isso aconteceu comigo e dizer isso sou eu. Quando o trauma vira identidade, a nossa história congela. Tudo que vem depois é apenas uma reação ao que aconteceu antes. A gente fica presa numa repetição automática, revivendo a dor em cenários diferentes, com pessoas diferentes. A ferida se torna o centro da nossa galáxia pessoal e todos os planetas, nossos sonhos, desejos e medos, orbitam ao redor dela. Mas e se esse endereço não precisasse ser permanente? E se ele fosse, na verdade, um ponto de partida? Um lugar que você visita na sua história, mas onde não precisa mais morar? A primeira etapa para qualquer mudança é o reconhecimento. Reconhecer que, talvez, a sua dor tenha se tornado a sua casa. Sem culpa, sem julgamento. Apenas a observação honesta de que a sua vida tem sido organizada ao redor de uma ausência, de uma ferida. Se você se identifica com isso, respira fundo. Você não está sozinha. E o mais importante, existe um caminho para fora. Um caminho que não apaga a história, mas te devolve a caneta para escrever o próximo capítulo. Agora vamos tocar num ponto que muitas vezes é mal compreendido: a palavra responsabilidade. Em nossa cultura, especialmente para as mulheres, responsabilidade chega quase sempre carregada de um peso, como se fosse sinônimo de culpa. Fomos ensinadas a carregar a culpa pelo bem-estar dos outros, pelas reações dos outros, até mesmo pelas violências que sofremos. Então, quando alguém diz assuma a responsabilidade, o sistema interno imediatamente responde: o quê? Eu já não sou culpada por isso? E aqui está a virada de percepção que muda tudo. Responsabilidade não é dizer a culpa pelo que aconteceu comigo é minha. Isso seria cruel e falso. A responsabilidade é algo muito mais amoroso e infinitamente mais potente. É dizer, o que aconteceu comigo não define o que eu posso e vou escolher a partir de agora. Sentir-se culpada pela tempestade é ficar paralisada no barco quebrado, chorando pela injustiça do tempo.
E é justo chorar, é necessário lamentar. Mas assumir a responsabilidade é, depois de chorar e sentir, olhar ao redor e perguntar: ok, a tempestade passou, estou aqui, neste barco quebrado. O que eu tenho? Pedaços de madeira? Restos de tecido? O que eu posso construir com o que sobrou para chegar à próxima margem? Responsabilidade é a habilidade de responder. Não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você faz com o que fizeram de você. O patriarcado, por séculos, nos atribuiu a culpa e nos roubou a responsabilidade. Culpou Eva pela queda, Pandora pela liberação dos males e incontáveis mulheres por provocarem seus próprios abusos. Quando a culpa é imposta, o poder de resposta é retirado. Você vira um objeto na história de outra pessoa. Resgatar a responsabilidade é resgatar o seu protagonismo. É dizer, a tempestade foi real, a dor foi real, o dano foi real. E agora, a minha capacidade de me reconstruir também é real. Você já sentiu esse peso da culpa que te paralisa? Me conta nos comentários como você diferencia a culpa de responsabilidade na sua própria vida. A sua partilha pode iluminar o caminho de outra mulher. Essa jornada não é só sua. Ela está inscrita na nossa ancestralidade, nas histórias que nos contaram e principalmente nas que foram silenciadas. Vamos olhar para o mito de Medusa. Na versão mais antiga, ela era uma bela sacerdotisa de Atena, devota e pura. Foi violentada por Poseidon dentro do próprio templo sagrado. A deusa, em vez de punir o agressor, se enfurece com Medusa por ter profanado o espaço. E qual foi a punição? Transformar seus cabelos em serpentes e dar a ela um olhar que petrifica qualquer homem. Medusa é a personificação do trauma que é punido, a vítima transformada em monstro. A sua dor, a sua raiva, a sua história de violência foram externalizadas como monstruosidade para que a culpa fosse dela e não do sistema que a violentou. Mas se olharmos com responsabilidade, com a habilidade de dar uma nova resposta, o que vemos? Uma mulher cujo poder foi tão temido que precisou ser distorcido. O olhar que petrifica pode ser visto não como uma maldição, mas como um mecanismo de defesa radical. Uma forma de dizer, você não vai mais me invadir. Agora, pensemos em Lilith, o primeiro arquétipo da mulher que recusa um lugar pré-definido. Na mitologia hebraica, ela foi a primeira mulher de Adão, criada do mesmo barro, igual a ele. Quando Adão exigiu submissão, ela disse, somos iguais. E ao invés de ceder, ela escolheu o exílio. Foi demonizada por milênios. Por quê? Porque fez uma escolha consciente. Ela assumiu a responsabilidade pela própria liberdade, mesmo que o preço fosse a solidão e a incompreensão. Da histeria atribuída a mulheres no século XIX, as bruxas queimadas por deter conhecimento sobre plantas e sobre o próprio corpo, a história está repleta de exemplos de como o feminino ferido, quando não se cala, é transformado em monstro, louca ou demônia. Essas histórias nos mostram que escolher caminhar, assumir a responsabilidade pela própria narrativa, é um ato revolucionário. Porque uma mulher que não mora mais no seu trauma é uma mulher que não pode mais ser controlada. Neste momento, você pode estar pensando, tudo isso é muito bonito, mas como eu dou o primeiro passo? Meu trabalho aqui é resgatar narrativas femininas, das deusas antigas às mulheres que caminham entre nós. Eu acredito que em cada uma dessas histórias existe uma chave para o nosso próprio poder. E a jornada de sair do trauma para a autonomia é talvez a mais universal e sagrada de todas as histórias femininas. O primeiro passo não é grandioso. Não exige nenhum ritual externo. É uma escolha. Uma decisão minúscula e monumental, feita no silêncio do seu ser. É o momento em que, cansada de reviver o mesmo padrão, você para e diz: chega. Essa dor aconteceu comigo, mas ela não sou eu.
E a partir deste exato momento, eu escolho diferente. Essa escolha não significa que a dor vai desaparecer. As memórias não serão apagadas. Significa que você para de dar a elas o poder de ditar o seu presente. Você demite o trauma do cargo de CEO da sua vida. Ele pode continuar como uma voz que lembra da sua história e do que você superou, mas ele não toma mais as decisões. Essa escolha pode acontecer no fundo do poço, ou num dia comum, quando você percebe que está prestes a repetir o mesmo comportamento pela milésima vez, e uma nova voz, lá no fundo, sussurra: não, desta vez não. É o momento em que a lagarta decide que o trabalho de comer folhas acabou e que é hora de tecer o casulo. Ela não sabe exatamente como será a borboleta, mas sabe que não pode mais continuar sendo apenas lagarta. Se este vídeo está te fazendo refletir, deixe o seu like agora, para que essa mensagem chegue a mais mulheres que precisam ouvir isso. O convite é para você fazer essa escolha, agora mesmo, enquanto me ouve. Coloque a mão no seu coração e apenas intencione: eu escolho caminhar a partir de agora. Eu escolho a responsabilidade pela minha cura e pela minha felicidade. Sinta a força que existe nessa simples declaração. Uma vez que a escolha é feita, você precisa de ferramentas para pavimentar esse novo caminho. A responsabilidade se manifesta na ação. E a ferramenta mais poderosa que temos é a capacidade de ressignificar a nossa própria narrativa, de nos tornarmos as contadoras da nossa história. E não há exemplo mais luminoso disso do que Frida Kahlo. Frida viveu uma vida marcada por traumas físicos e emocionais profundos. O acidente que destruiu seu corpo, as mais de 30 cirurgias, a relação tumultuada com Diego Rivera, a incapacidade de ter filhos. A vida dela foi uma sucessão de tempestades. Ela poderia ter vivido no endereço da dor. Em muitos momentos, ela o fez. Mas o que a tornou imortal foi o que ela fez com esses destroços. Ela pegou cada pedaço do barco quebrado, os coletes de gesso, a dor crônica, a solidão, a traição, e transformou em arte. Ela não apenas pintou sua dor, ela conversou com ela. Deu a ela cores, formas, símbolos, pés, para que os quero se tenho asas para voar. Essa é a declaração máxima de quem transcendeu o trauma. Ela reconheceu sua limitação e se recusou a ser definida por ela. Frida nos ensina que a transformação da dor em poder é um ato criativo. E você pode fazer o mesmo. Pegue um diário e escreva a sua história, mas não como vítima. Escreva a partir da perspectiva da heroína. Qual foi a jornada? Quais foram os desafios? Que forças você descobriu em si mesma durante a tempestade? Dar uma nova linguagem à dor é o primeiro passo para mudar sua relação com ela. Se preferir, dance a sua raiva, pinte a sua tristeza, cante a sua saudade. O corpo guarda as memórias do trauma. Movimentá-lo é uma forma poderosa de libertar o que está preso. E quando você se sentir sozinha nessa jornada, lembre-se de buscar a sua linhagem. Estude Medusa, Lilith, Perséfone, a mulher selvagem. Quando você vê sua dor espelhada nos mitos, você percebe que ela não é apenas sua. Ela faz parte de um tecido coletivo de milhares de anos de história feminina. E compartilhe sua história num espaço seguro. A vergonha que acompanha o trauma prospera no silêncio. Quando você fala e é ouvida, sem julgamento, essa vergonha começa a se dissipar. Qual dessas ferramentas você sente que mais precisa agora? Compartilha nos comentários. Gradualmente, essa jornada te leva a um novo lugar. Um lugar onde a responsabilidade deixa de ser um esforço e se torna a sua natureza. A energia que você gastava para gerenciar a dor, para evitar gatilhos, para se proteger do mundo, começa a ser liberada. E essa energia recuperada é a sua mais pura força vital, o seu poder criativo. Deixar de morar no trauma não significa esquecer o passado. Significa integrá-lo de uma forma que ele te sirva, em vez de te aprisionar.
A cicatriz se torna um mapa. A memória se torna sabedoria. A sobrevivência se transforma em propósito. Você para de fazer escolhas a partir do medo da dor se repetir e começa a fazê-las a partir do desejo do que você quer criar. Seus relacionamentos, seu trabalho, sua expressão no mundo passam a ser reflexo do seu poder, não da sua ferida. Você para de perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a perguntar o que eu quero que aconteça através de mim. A mulher que escolhe caminhar não é uma mulher que nunca caiu. É uma mulher que aprendeu que em cada queda existe a semente de um voo mais alto. Ela não é mais definida pela tempestade. Ela se torna a própria navegadora, com a sabedoria das marés e a força para ajustar as velas, não importa para onde o vento sopre. Sua maior obra de arte não é algo que ela pinta ou escreve. É a própria vida que ela escolhe viver, com consciência, com coragem e com um amor profundo pela mulher que ela se tornou, não apesar das cicatrizes, mas por causa delas. Nós viajamos hoje do endereço do trauma para a vastidão do caminho da responsabilidade. Vimos que essa jornada não é sobre culpa, mas sobre poder. Um poder que transforma a dor em arte, como Frida nos ensinou, e a recusa em poder pessoal, como nos mostrou Lilith. E antes de encerrar, eu preciso ser honesta com você sobre esse conteúdo. Esse roteiro não foi construído com teorias vazias. Cada ferramenta que trouxemos aqui, o diário da heroína, o movimento do corpo, a busca pela linhagem, o compartilhar em espaços seguros, são caminhos testados, vividos e validados por mulheres reais que escolheram reescrever a própria história. Isso é o que torna esse conteúdo diferente. Aqui não tem romantização do sofrimento. Tem respeito pela sua jornada e crença genuína no seu poder. Lembra, o que aconteceu com você não define o que você pode escolher agora. Essa escolha está disponível a cada momento. A pergunta que eu deixo para você é essa: qual é o primeiro passo que você vai dar hoje no seu caminho de responsabilidade? Me conta nos comentários. Eu leio e celebro cada resposta. A sua partilha pode ser exatamente a palavra que outra mulher estava precisando ouvir. Se essa mensagem ressoou na sua alma, se inscreve no canal para continuarmos juntas resgatando essas narrativas de poder. E deixa o like para que mais mulheres encontrem esse conteúdo. E por falar em resgatar o que foi silenciado, eu preciso te contar o que está esperando por você aqui no canal. Você já se perguntou por que certas mulheres, depois de viver o trauma mais devastador, emergem com uma força que parece impossível de explicar? Não é sorte. Existe um legado por trás disso. Um legado ancestral que foi suprimido ao longo de eras, desde os mitos babilônicos até a reescrita da história de Maria Madalena. Um legado que tentaram apagar, mas que nunca morreu completamente. Estamos falando das Mães Dragão. A força oculta que está esperando para ser despertada em você. Você não vai querer perder. Até lá, caminhe com coragem. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está pronto para ir mais fundo. No canal Mulheres Poderosas, acabamos de lançar um conteúdo que vai mudar a forma como você enxerga a sua própria história. No vídeo Desperte a Força Oculta, o legado perdido das Mães Dragão reaparece. Você vai descobrir como o trauma pode ser a porta de entrada para a sua força mais profunda e como acessar esse poder que está esperando para ser despertado dentro de você. O link está aqui. Clica agora, porque algumas histórias não podem esperar. E a sua é uma delas. Síðan greið heim. Engi líf þau hafði ég í raun, engi öll, en hafði ég í fallið í fíklein. En ég flaug og líka